Olá, pessoal. Nós vamos iniciar mais uma conversa a respeito de geopolítica no nosso canal de Geopolítica e Tecnologia. Vamos começar com a viagem de Macron, com a representante, a presidente da União Europeia, que se chama Ursula von der Leyen, esta alemã, que inclusive tem origens aristocráticas, segundo recentemente publicado nos sites, né? Então, Macron visitou a China, visitou Xi Jinping, com a pretensa ideia de demovê-lo de seus laços com a Rússia. Isso, na verdade, é o que foi publicado pela imprensa. Então, ele foi à China no esforço de fazer com que haja um distanciamento maior da China com relação à Rússia e que a China exerça uma pressão sobre a Rússia para que cesse a guerra. Então, essa foi a versão oficial. Com relação a Ursula von der Leyen, que foi acompanhando Macron, não existe basicamente uma explicação muito certa a respeito da presença desta senhora na visita. Segundo analistas, eles comentam, esta visita de van der Leyen se deve à ideia de Macron de passar para o mundo que a França ele está coesa com a União Europeia e, portanto, apesar de ser um país soberano, ele está atrelado muito fortemente com a União Europeia. Então, ele quis demonstrar esta coesão ao mundo com essa visita conjunta com a Ursula von der Leyen. Então, mas o que ficou saltando os olhos foi, inclusive, a diferença de tratamento que foi dado para Macron e para essa senhora. Macron teve uma recepção de Estado e, aparentemente, pelo que eu vi, não ocorreu isso com a presidente da União Europeia. Se existe, na verdade, algo que preveja esta recepção para um cargo que ela ocupa. Eu não sei bem ao certo, mas ficou meio evidente que Macron, de fato, foi recebido de uma forma mais calorosa com relação em relação a von der Leyen. Houve um comentário, inclusive, do chanceler, da chancelaria da China, segundo foi publicado em sites internacionais, de que o chanceler, apesar de toda essa recepção calorosa, ele desconsiderou totalmente os objetivos da França, dizendo que todos os turistas são bem-vindos. Então, quando ele diz isso, significa dizer que o seguinte, que os chineses não estavam interessados em nenhum argumento de Macron e ele seria bem-vindo como turista e, na verdade, ele levou uma comitiva muito grande de empresários franceses, o que sinaliza que ele tem intenções de manter esses laços com a China e fortalecer esses laços, né? E, na verdade, apesar de ser dito que a viagem tinha um ponto central no conflito da Ucrânia, isso deixa transparecer o desejo de Macron, da presidência da França, em manter e fortalecer os laços comerciais com a China, o que é meio contraditório com o discurso da von der Leyen. Essa senhora ela é muito ligada aos interesses americanos e ela, na verdade, ela fala pelos americanos na Europa.
junto com o representante de assuntos estrangeiros, que é o Borrell, é um cidadão da Catalunha, que disse inclusive que a Europa era o jardim, o restante era a selva. Então, mostrando o quanto de preconceito esse homem tem na cabeça. Aliás, todos eles têm, né, em relação ao mundo. Mas então, van der Leyen é uma pessoa extremamente radical, extremamente coesa com os interesses americanos, e ela tem sido muito crítica com relação à visão que a China desempenha na Ucrânia, nesse momento na guerra da Ucrânia. Mas o que se diz, e também a própria imprensa nacional, diz que existe um esforço dos países ocidentais em que a China pressione a Rússia para devolver os territórios conquistados. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto importante aqui. Vocês estão vendo aqui no mapa, o que vocês estão vendo aqui no mapa, esse mapa aqui eu tirei do site Military Summary, ele é publicado todo dia no YouTube. Então ele mostra esse local em que essa parte aqui é a parte que foi incorporada pela Rússia recentemente, tá certo? Então veja que toda essa parte aqui em laranja é a parte que foi recentemente incorporada. Aqui é a Crimeia. É a Crimeia. Tá bem? Aqui é o estreito que separa a Crimeia da Rússia, em que foi colocada aqui, ó, uma ponte. Então existe uma ponte que faz essa ligação. Essa ponte, inclusive, foi alvo de sabotagem recentemente e que fez com que a Rússia, a partir dessa sabotagem que foi feita aqui pela Ucrânia, segundo denúncia da própria Rússia, a Rússia desencadeasse uma série de bombardeios em alvos de infraestrutura dentro da Ucrânia. Bom, então, aqui é o Mar de Azov. Esse aqui é o Mar de Azov. Eu quero chamar a atenção para um ponto que talvez seja muito importante. Esse Mar de Azov aqui, ele deixou de ser águas internacionais e passou a ser águas do interior da Rússia, apenas isso. Então isso tem uma importância enorme para a Rússia, porque uma vez que isso aqui volte a ser águas internacionais, então é possível a livre circulação de navios de guerra da OTAN dentro desse Mar de Azov, o que se configura numa ameaça extremamente importante sobre a Rússia. Então, com base nisso, o que é que a gente tem? Mesmo que a gente não entenda aprofundadamente de questões geopolíticas, é que, do ponto de vista da Rússia, seria um erro estratégico extraordinariamente importante se ele devolvesse todo esse território que foi conquistado. Porque se ele devolver esse território para a Ucrânia, esse mar se torna, essa área aqui, ela vai se tornar novamente área internacional. E se torna área internacional, então, novamente, pode ocorrer a presença de navios da OTAN que representam um potencial perigo para a Rússia. Então, evidentemente, do ponto de vista da Rússia, não é possível a devolução desse território. O presidente Lula, recentemente, ele deu uma entrevista dizendo que
que uma das possíveis saídas, ou deu a entender a isso, o presidente Lula ele é muito hábil quando se fala de assuntos internacionais, mas ficou nas entrelinhas, e isso foi interpretado por vários analistas, de que a Crimeia poderia ser mantida como território da Rússia, mas que a Rússia devolveria isso aqui como forma de, de um mecanismo para se obter a paz. Mas isso não procede de jeito nenhum. Eu acho que a Rússia jamais iria cometer o erro de devolver isso aqui. Porque a gente tem que ter claro o seguinte: se a Ucrânia fosse um país soberano, inclusive eu já insisti nesse ponto em outros vídeos, se a Ucrânia fosse um país soberano, era evidente que isso daqui se configuraria como uma invasão do território. Então, evidentemente que é difícil você justificar a invasão russa no território de um país soberano. Mas acontece que, para quem acompanha o dia a dia das relações internacionais, não é preciso ser um grande especialista para perceber que a Ucrânia não é mais um país soberano, ele é apenas uma colônia americana. Então, a Ucrânia não tem um governo próprio, ela não responde por si, e fala-se muito da corrupção desenfreada do governo. Pode-se imaginar a quantidade de dinheiro que vem do Ocidente para alimentar os políticos corruptos daqui da Ucrânia para manter essa situação. Então, do ponto de vista da Rússia, é muito complicado se aceitar a vizinhança de uma colônia americana, com todas as consequências que isso traz, inclusive colocando à disposição o Mar de Azov, que é uma extensão de água imensa, para a entrada de navios da OTAN. Então, todo mundo acompanha bem o que acontece com essas águas internacionais. Muitas vezes acontece, por exemplo, como tem na China aqui, vamos localizar aqui a China, veja que existe o estreito aqui de Taiwan e os navios de guerra do Ocidente, eles circulam por aqui alegando águas internacionais. Dá para notar o perigo que representa isso para a China, mas são águas internacionais e se prevê que a livre navegação. Com base nisso, então, o que nós temos também seria uma situação semelhante. Seria águas internacionais em que os navios de guerra da OTAN poderiam circular livremente. Então, eu acho que isso é um complicador enorme. A Rússia jamais iria permitir a volta desses territórios aqui, e principalmente por essa razão. Bom, então, agora vamos perguntar por que o presidente da França foi à China. E se ele sabe que isso é uma tarefa impossível, demover a Rússia de, de, de manter a jurisdição nesse território, é uma missão extremamente difícil, para não dizer impossível. A Rússia não vai abdicar desse território por essa razão e por outras talvez, né? Esse é apenas um ponto um ponto que eu estou levantando, não significa dizer que seja um único ponto. Então, as relações internacionais são muito complexas para a gente reduzir em um ponto só. Então, só pode existir uma outra alternativa para a viagem de Macron. Ele está com problemas internos. Recentemente, ele promoveu uma reforma da Previdência sem passar pelo parlamento.
existe um descontentamento muito grande no país e ele precisa, talvez, mostrar algum tipo de serviço, tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, talvez ele procure uma certa legitimidade com esta viagem, mas foi uma viagem completamente inócua, não teve o mínimo resultado. Essa senhora não fez absolutamente nada, apenas passeou por lá e disse que e fez os seus costumeiros comentários pró-Estados Unidos e nada aconteceu, como não poderia deixar de ser, porque a China, na verdade, voltemos aqui ao nosso mapa aqui do Google. Na verdade, a gente percebe claramente que se a Rússia cair, toda essa vasta imensidão aqui de território da Rússia ficar nas mãos do Ocidente, o Ocidente vai ter um fortalecimento extraordinário. E o próximo alvo, todo mundo sabe que é a China. A China é o grande competidor dos Estados Unidos e ela precisa manter a Rússia nesta batalha contra o Ocidente até como um muro de contenção, né? Um muro de contenção para o avanço futuro da OTAN na China, porque todos nós sabemos que a hegemonia americana está sendo ameaçada, principalmente pela China, e a China sabe muito bem que o próximo alvo é ela. E também não se pode negar que a Índia seria um terceiro passo, porque a Índia está se desenvolvendo bastante, se fortalecendo economicamente, e isso é inadmissível do ponto de vista da hegemonia ocidental representada pelos Estados Unidos. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado por todos que assistiram.